Então, pessoal, vou fazer uma live aqui, até porque o TikTok, os meus últimos vídeos estão ficando indisponíveis. Aí vou ver se aqui pela live fica processando, e aí você nunca consegue completar o horário de publicação do vídeo. Eu gosto de publicar sempre às 8 horas, perto das 8 horas, 7h30, 8 horas. Só que aí trava o TikTok, fica processando o vídeo e nunca sai do lugar. Aí eu vou tratar a respeito do debate do Vailat versus Ezequiel Gomes, que foi no programa César Cavalcante, na Musical FM, que o tema foi Imortalidade da Alma. André, Valdir, Tadeu, Maria Cecília, Renato Silva, sejam bem-vindos. Já tem uma semana, completou uma semana desse debate. Eu quis dar tempo para todo mundo ver. André, seja bem-vindo. José Roberto, Lourdes, Malu, sejam bem-vindos. Vou compartilhar aqui. Alguém viu o debate do César Cavalcante, que foi o Ezequiel Gomes contra o Vailat, o tema Imortalidade da Alma? André, Davino, Sônia, sejam bem-vindos. Vamos interagindo também por texto, pessoal, para ficar mais dinâmica a live, que eu estou tentando publicar os vídeos no TikTok. Demora o processamento, tem vezes que sobe na mesma hora, e tem outras vezes que demora uma eternidade para ficar processando o vídeo, e aí eu nessa conta aqui eu não consigo publicar no horário. Então estou fazendo live para ver se fica mais dinâmico. Mário Lima, João Luiz, sejam bem-vindos. Boa noite. E Mário? E aí, Mário? Sumiu, hein? Viu lá o debate lá do Vailat com o eterno ovelha negra do adventismo, o Ezequiel Gomes? Foi uma surra bem dada, né? Sigo de volta. Deixa eu ver aqui. Quer entrar aqui na live, ô Mário? Deixa eu ver se entra. Como é que... o, o Ezequiel, o que eu achei interessante, que ele não usou o apelo à emoção que ele utilizou no debate com Joaquim de Andrade. Ele em nenhum momento ele usou aquele argumento do Deus tirano, Deus sádico, a questão da imortalidade da alma. Ele usou outros argumentos. Aí até o Vailat... Ah, deixa eu te dar uma ajudinha aqui, Ezequiel. O argumento mais forte da mortalidade da alma é esse aqui, ó. Aí ele fala lá pro Ezequiel Gomes. Boa noite, Nilson Santos. Boa noite. E quem justamente usou, mas isso foi mais para o final do debate,
quem usou ali de um pouquinho do apelo ao sentimento foi justamente o Vailate, quando ele falou da questão do Hitler e do ladrão de galinhas. Ele falou que justamente a mortalidade da alma ela não vem satisfazer o padrão de justiça, porque todos vão ser punidos iguais, porque todos vão morrer. Então todo mundo vai ser punido igual. Enquanto que o argumento dos mortalistas é desvirtuar a pena e colocar a mortalidade da alma como uma ação de misericórdia, que é interromper a pena, porque a pena é o lago de fogo e o aniquilamento seria uma ação de misericórdia, que ia interromper a pena. E o Vailate ele colocou o lago de fogo, no caso, com sentido só de aniquilamento, e o Ezequiel Gomes não falou nada. Eu não entendi exatamente o Ezequiel Gomes estava muito mal nesse debate aí. Vê quem está mais online aqui. User 5079. Então, qual é a questão? Na exegese, porque o Vailate ele é exegeta, né? Quando vai debater com a mortalidade da alma é uma questão mais hermenêutica. Por quê? Porque tanto a mortalidade como a imortalidade eles olham para os mesmos textos. O que troca são os óculos. Então aí o que vai determinar a exegese, é aquele exemplo que eu dou, o árbitro de futebol. O que seria a exegese? A bola encosta no braço do jogador. Então, essa é a exegese. É o que está ali tipificado na conduta ali. Qual é o fato? A bola encostar no braço do jogador. Aí é exegese. A exegese vai dizer, olha, tem uma bola encostando no braço do jogador. O que vai determinar se houve a intenção, não teve a intenção, se foi mão na bola ou se foi bola na mão, aí é a hermenêutica. Então você está olhando para o mesmo texto. Você está olhando para o mesmo texto. Um interpreta de uma forma e o outro interpreta de outra forma. Então, o que vai ser aplicado ali é hermenêutica. Então, você tem que pegar a perícope, você tem que pegar o texto. E por isso que os profissional do direito, quem é da área do direito, magistratura, né, principalmente, vai saber como aplicar a hermenêutica. Porque você chamou aqui? Eu não sei, não está aparecendo aqui. Então, é a hermenêutica que ela vai determinar. Não está aparecendo aqui para convidar, eu não sei porquê. Acho que apareceu aqui, ó. Não está aparecendo aqui. Então, a hermenêutica, a exegese não vai resolver o problema. O que vai resolver o problema é a hermenêutica. Porque os dois estão olhando para o mesmo texto. Só que um está lendo de uma maneira e o outro está lendo de outra. Então aí você vai precisar da hermenêutica. Então você vai ter que pegar todo o contexto, toda a perícope, para você poder interpretar o texto. Então qual é o sentido? Esse exemplo que eu dei do árbitro de futebol.
É mão na bola ou é bola na mão? Se for mão na bola, aí é falta, aí para. Se for bola na mão, aí não é falta. Então, o que a exegese vai te dar? O fato. Tem uma bola encostando na mão daquele jogador. E a hermenêutica ela vai determinar se foi mão na bola ou se foi bola na mão. Então, você pode tanto interpretar de uma forma como de outra. Então, aí você vai precisar da hermenêutica. Então, esse tipo de debate não é um debate bom para exegeta, porque o exegeta ele só vai enxergar a bola encostando no braço. E ali tinha 2 exegetas. Então, a gente não viu ali a aplicação da hermenêutica. Por exemplo, naquela questão ali, o que os adventistas eles acreditam? Que o diabo é pessoal. Eles não creem que o diabo é alegórico. Eles creem que realmente existe um ser diabo. Tanto que o Ezequiel Gomes ele disse: o salário do pecado é a morte, então o diabo pecou, o diabo tem que morrer. Né? Era isso que ele estava aplicando lá. Só que quando você vai em Apocalipse 19, 20, que o Vailate chegou a usar esse texto, a besta e o falso profeta foram lançados no lago de fogo. Passado 1000 anos, aí você já entra em Apocalipse 20, o diabo é jogado aonde já está a besta e o falso profeta. Olha aí, então a besta e o falso profeta ficaram lá por 1000 anos. E eles creem na literalidade do milênio. Para eles o milênio não é simbólico. Para eles o milênio é literal. Então vai ter o decurso no nosso tempo aqui, cronológico, do tempo de 1000 anos. Então que aniquilamento é esse de 1000 anos? Então a besta e o falso profeta, eles têm que estar conscientes, sabedores que eles estão sendo punidos, para eles poderem saber que eles estão recebendo uma pena mais grave do que os dos outros, que ainda nem foram jogados lá no Lago de Fogo. Eles já vão estar lá, no Lago de Fogo. Então eles têm que estar com consciência. Eles têm que estar com consciência no Lago de Fogo. Aí qual foi o argumento do Ezequiel Gomes? Ele tentou tornar a besta e o falso profeta em alegóricos. Não colocou eles como pessoas literais. Aí entra a hermenêutica. Então aí o que você tem que dizer? Olha, é a mesma perícope. Apesar de ter a mudança de capítulo, porque a Bíblia não foi feita com capítulos e versículos, aquilo ali é uma facilidade. Então, no final do Apocalipse 19, está dizendo que a besta e o falso profeta foram jogados no lago de fogo na Maranata, que foi quando foi a vinda de Jesus. Eles foram jogados no lago de fogo. Entrou o capítulo 20, mas está ainda dentro da mesma perícope, que você prossegue no capítulo 20 até o versículo 8 e o versículo 10, prosseguindo ao versículo 10, lá fala que o diabo foi jogado aonde já estavam a besta e o falso profeta, aí remetendo ao versículo 20 do capítulo 19, ou seja, é a mesma perícope. Então, ou você coloca, como os teólogos liberais fazem, o diabo como um sentido simbólico, ou seja, é a carne da pessoa, então o diabo vai queimar quando queimar a carne da pessoa. Mas os adventistas não acreditam nisso.
Os adventistas creem na pessoalidade do diabo. Então o diabo é uma pessoa. Ele não é uma alegoria. Ele não é uma representação dos pecados interiores da pessoa, da carne da pessoa, dos frutos da carne. Não, eles não interpretam assim. Eles interpretam como uma literalidade, eles interpretam como uma pessoa, um ser pessoal. Então não tem, são as três figuras, é a trindade satânica, né? É o diabo, a besta e o falso profeta. Então não tem como você crer que um personagem é real e os outros são alegóricos. Os outros dois são alegóricos. Por quê? Porque eles estão na mesma perícope. Entendeu? Aí já é uma regra de hermenêutica. Então você precisa da hermenêutica. Se for só o exegeta, ele não vai enxergar isso. Ele não vai enxergar isso. Então, o Ezequiel Gomes ele tem uma dificuldade em relação à hermenêutica. Ou ele não quer entender, né? Tipo, ele não quer entender, aí entra na dissonância cognitiva. Porque se ele tem conhecimento de hermenêutica, ele tem conhecimento da regra de hermenêutica, ele crê que o Cronos, o tempo do milênio, é o 1000 anos mesmo, é o nosso tempo daqui. Ele crê que o diabo é pessoal. Então, se o diabo é pessoal, a besta e o falso profeta têm que ser pessoais, porque o diabo vai ser jogado aonde está a besta e o falso profeta. Então não tem como um ser pessoal ser jogado em uma alegoria. Como é que você vai pegar um ser pessoal e você vai jogar numa alegoria? Então ou você coloca tudo alegoria, ou você coloca tudo seres pessoais, literais. Não dá para você escolher, eu quero que o diabo seja real, literal, e eu quero que a besta e o falso profeta sejam alegorias. Não dá. Porque está dentro do mesmo contexto, está dentro da mesma perícope. Entendeu? Aí você precisa da hermenêutica para resolver esse problema. Pode falar aí, Mário. Pode falar aí. Pode ir falando já, que aí eu vejo. Não sei se... Como é que faz aqui para... Valdemir, seja bem-vindo. Está tratando que já passou uma semana e já deu para todo mundo ver o debate, né? Do Vailate com Ezequiel Gomes no programa do César Cavalcante, o tema imortalidade da alma. Vamos interagindo aí por texto para a live ficar mais dinâmica. Você está online ainda, Mário? Ah, tá. No caso do entendimento adventista, que o tormento será por um tempo determinado. Então, essa aqui é a questão, porque qual é o fruto do aniquilacionismo? A ideia é extinguir. Então não faz sentido você colocar a questão do fogo por um decurso de tempo, e aí no caso correr por 1000 anos. Uma coisa são os teólogos liberais, tipo, eles não creem no inferno, mas eles não creem nesse decurso de tempo. Porque se tem o decurso de tempo, aí é uma questão lógica. Se tem o decurso de tempo, então a pessoa ela tem que estar consciente sendo queimado. Agora a questão é,
Por quanto tempo uma pessoa resiste, ela está sendo queimada e consciente. Porque se a pessoa, assim que ela cair no fogo, ela perder a consciência, ela não está tendo sofrimento. Ela não está tendo sofrimento. Então, a ideia de se você quer aplicar um castigo através do fogo, é que tem que ter o sofrimento, tem que ter o tormento. A pessoa tem que estar sendo castigada. Então ela tem que estar consciente. Ela tem que estar consciente, sabedora que ela está sendo castigada. Aí, qual é a ideia da pessoa consciente sendo queimada? É a imortalidade da alma. Não tem como você aplicar esse conceito na mortalidade da alma. Então a ideia da mortalidade da alma, ela é contraditória com uma ideia de tormento num percurso de tormento até atingir um resultado final e ela sumir da existência. Por isso que a Bíblia coloca o aiônios tanto para salvação quanto para condenação. Aí entra novamente na questão da hermenêutica, porque é uma questão lógica. Por quê? Porque você na salvação, você vai estar tendo consciência. Você é sabedor. E o Vailate usou o argumento de que o inferno se autoalimenta. Então aquelas pessoas ali... Então qual é a bondade de Deus? A bondade de Deus é justamente a veação ali do lago de fogo. Porque aquelas pessoas, quando elas vão estar no lago de fogo, elas não vão se arrepender. O rico, na narrativa do rico e do Lázaro, ele não se arrependeu. Então, eles vão continuar alimentando aquela chama. Aí qual é a ação do amor de Deus? Aquelas pessoas vão estar vivas ali, porque o castigo ele tem um caráter educacional. Todas as leis penais, o sentido da lei penal é educar. Você tem um castigo para a educação. E aquela pessoa, ela poder se recuperar. Então ela vai saber do castigo e aí ela vai se educar. Então a lei ela tem um sentido de educação, vai educar a pessoa para ela não cometer mais aquelas ações ali. A questão é que aquelas pessoas ali, por isso que é triste a ação do lago de fogo. Por quê? As pessoas, cada vez que elas estiverem ali, elas vão ter mais ódio de Deus. Elas vão mais odiar Deus, mais odiar Deus, mais odiar Deus, e aquilo vai ser eterno. Vai ser uma retroalimentação eterna. O inferno vai ficar se alimentando para sempre eterno. Então, da mesma forma que no paraíso vai estar o gozo eterno, no inferno vai estar o tormento eterno. E aí eles vão ter consciência. Por quê? Porque para você saber que está sendo castigado, você precisa da consciência. Agora, é outra coisa se você disser, olha, eu sou teólogo liberal. É tudo uma alegoria para mim. O diabo é alegoria, o castigo é alegoria, o inferno é alegoria. É uma visão antibíblica? É. Mas pelo menos eles estão sendo coerentes com a lógica que eles acreditam, que não é o caso dos mortalistas, como os adventistas do sétimo dia e as testemunhas de Jeová. Porque eles querem ter o castigo para eles não caírem no universalismo, porque eles sabem que se eles tirarem o castigo, eles vão cair no universalismo. Mas, ao mesmo tempo, eles não querem a ação contínua.
que aí, pela regra de hermenêutica, a lógica do texto, a hermenêutica bíblica, que é a Bíblia explicando a própria Bíblia, dentro da perícope, a interpretação do texto, fica claro que vai ter, sim, essa continuidade. Esse entendimento não findaria no universalismo, uma vez que não seria eterno? Justamente. Mas aí, no caso deles, não entra no universalismo, no caso dos adventistas, né? Não entra no universalismo. Entra na contradição. É um paradoxo. É um paradoxo que você consegue resolver com a hermenêutica. Ou seja, eles vão na exegese do texto. Aí o texto está claro ali, está dizendo que vai ter o castigo. Só que eles querem interromper o castigo. Só que não tem lógica. Ou o aniquilamento é uma punição, ou o aniquilamento é uma misericórdia. Não dá para ser os dois, é igual a pena de morte. Você sentencia nos estados lá americanos que tem a pena de morte. Você sentencia a pessoa à pena de morte. Essa é a sanção. Essa é a sanção. O apenado, ele não está sendo executado por misericórdia. Não, ele está sendo executado para ser punido. Só que no sentido dos adventistas, a punição é o lago de fogo. A punição não é o aniquilamento. O aniquilamento é para interromper. É para interromper o castigo. Para Deus não ser um sádico, um tirano, um torturador. Aí vai para o apelo do sentimento, que o Ezequiel Gomes não usou nesse debate. Eu não sei se foi reflexo, porque eu fiz uma pergunta para ele no Arena Apologética, que eu gravei. Não sei se você está lembrado, Mário. Eu fiz uma pergunta para ele quando ele foi no Arena Apologética, quando o Ronaldo Lima ainda estava lá. Eu gravei um vídeo até que eles cortaram a propaganda do meu canal, deixaram a minha imagem paralisada, baixaram o som, que eu divulgava o meu canal também, né? Aí eles fizeram, não sei se foi intencional para não divulgar meu canal, sei lá. E aí eu fiz uma pergunta lá em relação ao juiz investigativo que ele não conseguiu responder. Aí eu não sei se ele ficou encucado com aquilo ali e depois ele viu o meu vídeo. Porque logo depois eu gravei um vídeo dando as considerações a respeito do debate dele com Joaquim de Andrade e eu destrinchei a falácia do apelo ao sentimento. Que ele usou o argumento do sentimento. O debate todo com Joaquim de Andrade, ele usou esse argumento. E aí eu fiz um vídeo, né? Destrinchando todo o argumento dele do sentimento. Foi logo depois dessa pergunta que eu fiz para ele. Aí eu não sei se ele, por curiosidade, ele, deixa eu ver o canal desse cara que fez essa pergunta na live que eu não consegui responder a respeito do juiz investigativo. E aí ele viu o meu vídeo que eu destrinchava o apelo do sentimento e ele não usou nenhum momento no debate com o Vailate, ele usou o argumento do sentimento. Então eu acho que ele viu o meu vídeo, ele ficou com aquilo ali, com aquela pulguinha ali atrás da orelha, e aí ele mudou, olha, esse argumento aqui do sentimento é fraco. Então eu vou usar aqui outros argumentos com Vailate. É possível que os apenados que estão no tormento irão odiar mais ainda a Deus? Sim. A lógica leva a isso. E foi até o argumento que o Vailate utilizou. Ou seja, o inferno ele vai se retroalimentar. A pessoa vai odiar mais a Deus. Cada vez mais ela vai odiar mais a Deus, ela vai odiar mais a Deus, ela vai odiar mais a Deus. E aí aquele fogo vai ficar se alimentando e não vai apagar nunca.
Da mesma forma que no paraíso vai estar o gozo, vai estar o prazer eterno, no inferno vai estar o tormento eterno se autoalimentando, autoalimentando. E isso vai proporcionar justamente o quê? O caráter amoroso de Deus, porque lá eles estão sendo educados, porque a ação de castigo é uma ação para educar. Então a pessoa está sendo educada. O que é você não amar a pessoa? Um pai quando não ama o filho, ou uma pessoa quando não ama a outra, ela simplesmente ignora. Ela ignora. Quando a pessoa corrige, exorta, esse é sinal de amor. Então, o sinal de a exortação é o sinal de amor. Então, a prova do amor de Deus é que aquelas pessoas vão estar vivas, só que não vai ser uma vida eterna no gozo. Vai ser uma vida em castigo. Então elas vão estar sendo punidas, castigadas, educadas. E elas não vão se arrepender nunca. Então, alguém mais quer perguntar alguma coisa? Yuri Inácio Vag. Boa noite, sejam bem-vindos. Está tratando a respeito do debate que teve no César Cavalcante, Imortalidade da Alma, o tema Vailate versus Ezequiel Gomes. Se eu consigo convidar aqui. Se eu consigo. Você está online, Mário? Eu acho que travou a live. Ah, tá aí. Eu te mandei convite. Não precisa ligar a câmera, não. É só para ficar mais dinâmico. Porque aí fica conversando e aí as pessoas ficam mais motivadas a entrar do que uma pessoa falando sozinho. Vou mandar de novo. Mandei. Apareceu aí com. Não apareceu, não? Bem, eu mandei o convite. Eu acho que você tem que sair. Aí você vai lá nas mensagens, aí vai aparecer.
Se bem que você já tinha que aparecer aqui, você já tinha que aparecer aqui para eu clicar direto, igual apareceu aqui uma pessoa. Eu acho que tem que ter número de seguidores para poder entrar na live, sei lá. É porque não está aparecendo aqui para eu chamar direto você. Mas eu estou mandando convite. Mas você não, ô, Mário, você não achou que o Ezequiel Gomes ele estava diferente nesse debate? Eu não sei se ele ficou intimidado lá pelo Vailate, porque você viu que ele não conseguiu usar de sarcasmo. Ele estava diferente, não estava não? Eu achei ele diferente. Ó, tá aparecendo aqui, ó. Convide Isabelle Carolina para entrar na live. Só que não aparece, ela não tá aqui. Eu achei ele muito respeitoso. É, ele usou, ele tentou. De repente ele colocou ele mesmo à prova, né? A capacidade dele. E aí ele fez um debate limpo. Ele fez um debate limpo. Só que ele não se deu bem, não. Eu acho que ele deve. Eu, se não me engano, ele foi depois lá no Arena. Ele. Sabe quando a pessoa vai mal no debate? É quando ela grava a live depois que ela debateu. Aí ela diz: Ah, eu vou melhorar o que eu falei. Quem faz isso direto é o Fernando Galli. O Fernando Galli faz isso direto. O cara vai nos debates, é horrível. Ele apanhou até do Adriano Cruz, cara. Ele apanhou até do Adriano Cruz. E aí depois ele faz live melhorando o argumento que usei contra o Adriano Cruz. Porque ele sabe que ele foi ruim no debate. Quando vai fazer uma live depois é porque ele sabe que ele foi ruim. Que o desempenho dele não foi legal. E aí ele quer melhorar. O Galho é um que faz isso direto. O Galho faz isso direto. Você falou, Mário, lembra que você falou do Joaquim de Andrade? O Galho apanhou de todo mundo. O Galho apanhou até do Azenilto Brito. Ele apanhou nos grupos. O Galho
Todo mundo o Galho é péssimo em debate, péssimo. Se falou do Joaquim de Andrade, o Joaquim de Andrade é questão mais temperamental. Ele é muito calminho. Então, se ele pega que usa aquela tática como arte da guerra, né? Como você ganhar uma dialética sem você ter razão. Se o cara é incisivo, ele é veemente, dá a sensação que o argumento dele é melhor. Ele dá a impressão de que ele está ganhando, enquanto que o outro calminho lá, o outro falando baixinho, mansinho. Aí diz, esse cara aí tá falando baixinho, tá falando mansinho. O outro tá incisivo, tá agressivo, tá usando de sarcasmo, de deboche. Dá a impressão de que o outro tá ganhando. Dá a impressão de que o outro tá ganhando. Aí quando pega dois educadinhos, que foi o caso do Vailate e do Ezequiel Gomes, nesse debate, que aí o Ezequiel Gomes não usou essa estratégia. Aí aparece realmente, né, o cara que sabe mais. Aí aparece o cara que sabe mais, e aí no caso era o Vailate. Né? Então o Ezequiel Gomes tinha que usar de outras táticas para ganhar. Agora já o Galli, aí o Galli fala que o Martinez ele apanhou do Sérgio Monteiro, que foi uma surra, que ele levou uma surra de Sérgio Monteiro. Não foi porque o Martinez levou uma surra do Sérgio Monteiro, é porque o Martinez... Outra coisa que dá a impressão ruim, você debater com consulta, notebook. O Martinez debate com notebook. Aí já dá uma impressão ruim. Você olha lá, ele está com notebook, ele está consultando. Ele não sabe tanto assim. Enquanto que está o outro cara lá, o Sérgio Monteiro, falando tudo de cabeça, tudo... Tem um vovozinho da Assembleia de Deus, eu não sei se você conhece, Mário, o José Serafim. Ele vai lá nos debates lá, agora ele está muito velho. Ele ia nos debates, ele não consultava nada, era tudo de cabeça. Era tudo no gogó, tudo falando. Aí, quando pega uma referência, vamos para essa referência. Aí ele puxava uma folhinha de papel ofício lá, de papel maço, e começava a ler os versículos. Aí ele pegava e lia lá os versículos. Foi igual o Azenilto Brito, a única vez que ele foi lá no Vejam Só. Ele pegou a escolinha dele. Ele pegou a escolinha e entregou para o outro debatedor. Aqui, ó. Pega aqui aquela escolinha que ele que ele joga nos grupos de WhatsApp. Ele pegou e entregou pro debatente, o Azenilto. Aí, pra você ver, o Galli apanhou do Azenilto nos grupos. Tanto que depois o Galli ficou chateado porque ele viu que eu rebati o Azenilto e ele não conseguia rebater. Aí foi quando ele disse, eu vou te denunciar por maltrato a idoso. Você tá maltratando idoso. Aí o próprio Azenilto ficou com vergonha. Nem o Azenilto falou nada. O que esse cara aí tá dizendo? Que o cara tá debatendo comigo. Aí ele tá apanhando no debate, tá levando lá o couro, tá levando o ferro lá. Aí chega outro cara, pô, você tá batendo muito no Azenilto. Eu vou te denunciar lá por maltrato aos idosos. Quem ganhou o debate? Quando você escuta isso aí,
Quando você escuta isso aí, o que você vai entender? Quem ganhou o debate? Quem ganhou o debate foi o George, porque você vai denunciar o outro por maus tratos aos idosos, as pessoas não vão olhar, não vai, só vai olhar isso aí, vai dizer, maus trato a idoso, tá maltratando o idoso, vovozinho. O Azenilton vai marcar o debate. Ele marcou 2 debates comigo e ele não foi. Ele quer usar a escolinha dele. Se ele vê que não dá para usar a escolinha dele, ele não debate. Ele não debate. É igual isso é característica de seita. O Adriano Cruz. O Adriano Cruz apanhava do Tyrone, cara. Ele apanhava do Tyrone. Eu vi os debates dele com o Tyrone. Eu vi os debates dele com o Tyrone. Ele apanhava do Tyrone. E a gente sabe que o Tyrone é complicado. O Tyrone é aniquilacionista. Ele crê no estágio intermediário, mas aí ele diz que as pessoas vão sumir da existência. Ele crê em 3 deuses, ele crê igual os Mormons, que tem mais de um deus. O Tyrone já é complicado. E o Tyrone batia no Adriano Cruz. Por que o Adriano Cruz ganhava do Gale e ganhou de outros pastores lá? Eu falei isso pro Ronaldo, só que não era interessante pro Ronaldo nem pro Elton, né? Principalmente pro Ronaldo, porque o Ronaldo queria visualização, queria treta. O Ronaldo queria treta. Então, para ele... Mas o que o Adriano Cruz fazia? Ele consultava. Ele recebia ajuda. Tanto que várias vezes no debate, você via assim, ele passando o dedo na tela, porque ele estava entrando no WhatsApp. Ele devia falar com o Queruvim, devia falar com o Kardec, ou até com o próprio Atafão, porque agora eles estão juntos. Você sabia disso, Mário? O Adriano Cruz voltou a ser testemunho de Jeová. E agora eles só fazem lives com o ancião do lado. Foi o que eu falava lá nos grupos. Aí agora o Mário faz live com o ancião. O Atafona faz live com o ancião. O Adriano Cruz faz live com o ancião. E até aquele Kleber Guedes também está fazendo live agora com o ancião. Porque agora eles são testemunhos de Jeová. E testemunho de Jeová, você tem que fazer o evangelismo de 2 e com o ancião ali do lado. Porque eu já debati com o testemunho de Jeová, ele estava junto com o ancião. Ele estava do lado do ancião. Aí agora eles estão fazendo junto com o ancião. E como é que era o Adriano Cruz? O Adriano Cruz consultava. Toda a live dele acabava a bateria, aí ele apagava a tela. A tela dele ficava preta e só entrava a voz. Aí o Elton dizia, tem que aparecer. Ele dizia, não, a minha bateria está acabando. Eu estou apagando aqui a imagem. Só que no celular, você desliga a câmera para aparecer na live. Mas a tela do teu celular está acesa. Então está consumindo bateria. Então não existe essa. Aí eu estou desligando a minha tela porque a minha bateria está acabando. Aí não dá para eu ficar com a tela acesa na live. Não, porque a tela dele está acesa. Ele apagava por quê? Porque ele recebia dicas do Queruvim, dica do Kardec, dica do próprio Atafona. Ele devia receber dica de outras pessoas. E aí ele lia as mensagens que mandava para ele. Aí dava a impressão que ele estava se dando bem no debate. Mas não era. Era porque ele estava recebendo colinha. É a mesma coisa do Atafona, só que o Atafona ele já usa aquela tática também do escárnio, né? Ele provoca
o adversário. Ele provoca, ele usa de meme. Um debate dele lá com o Euler Lopes, ele botou um meme, atrás dele botou um meme, disse vai passar vergonha no crédito ou no débito. Não sabe nada de grego. Pegou o diploma dele lá de 7ª série. Olha aqui, ó. O professor do grego, tu tá apanhando de um cara que só tem 7ª série. Isso não é debate, cara. Isso não é debate. Isso aí é justamente ele estava usando da estratégia, da arte da guerra, de como você ganhar um debate sem você ter razão. Aí os moderadores lá com cara de bocó. O Ronaldo Lima não é burro, cara. Ronaldo Lima não é burro, ele sabe disso. O Elton, de repente, porque o Elton, né, a gente sabe que o Elton não é muito inteligente, né? Mas o Ronaldo Lima, cara, tipo, ele vê que o cara tá botando um meme ali atrás. É a mesma coisa, eu vou debater com Ezequiel Gomes. Aí eu vou pegar lá um meme lá de uma tripa seca. Aí eu vou falar aqui, ó, sua tripa seca, tu vai passar vergonha no débito ou no crédito. Isso aí você está usando de escárnio, está usando de zombaria. Mas isso da regra, o Atafona sempre fez. Ele sempre fez isso das regras. Ele já tinha me desafiado para o debate o Francisco de Assis, que foi ADM lá do Apologética Defesa da Fé. Ele me desafiou também. Aí nós dois aceitamos. O Francisco de Assis aceitou também, eu também aceitei. Aí quando primeiro eu ia mediar o debate dele com o Francisco de Assis, eu ia mediar, que foi o primeiro que ele desafiou. Aí eu coloquei as regras. Aí sabe qual é a regra que ele botou para ter o debate? Aqueles áudios do WhatsApp pré-gravados, tinham temas em cada bloco, áudios de até 10 minutos, e aí a pessoa jogava o áudio igual uma mão de pôquer. Tipo, o tema sorteado foi esse aqui, aí você já tinha os áudios pré-gravados, e aí você jogava os áudios. Tipo, jw.org, aqueles áudios da jw.org, só que o Atafona falando, cara. Aí eu falei, Atafona, cria vergonha na tua cara. Cria vergonha na tua cara, rapaz. Isso não é debate, não. Isso não é debate, cara. Aí ele ficou ofendidinho, aí se vitimizou, né? Aí, com o Jorge eu não debato mais. Com o Jorge eu não debato mais. Ele é muito grosso. Ele é muito grosso. Deu aqui que a minha tá dando 15% aqui, daqui a pouco vai acabar a minha bateria. Mas você tem que ver aí para o teu perfil ficar disponível para entrar na live. Às vezes é alguma coisa na configuração. Eu não sabia se você, para ser convidado de live, você também tem que ter seguidor. Não está aparecendo. Mas acho que deve ser seguidor mesmo. Deve ser seguidor. Porque a live... Porque quando eu faço live com outra pessoa, aparece como se fosse minha live. Né? Aparece como se fosse minha live. Por exemplo, eu entrei na live do Alonso. Aí aparece como se fosse a minha live. Para os meus seguidores,
aparece como se fosse a minha live. Aí você tem que ter lá, acho que são 1.000 seguidores para você poder fazer live. É 1.000 ou perto de 1.000 seguidores. Olha, aparece aqui para eu convidar as pessoas que não estão na sala. Não divulga porque denunciam. Denunciam a minha live, as minhas lives. O TikTok tá igual o YouTube lá no primórdio, lá no início. Tá a mesma coisa. Qualquer denunciazinha ele aceita. Ele não. A fiscalização. Eu não sei. Eu não sei o pessoal de TI deles lá, o algoritmo que eles programaram. E aí qualquer tipo agora nessa live não, né? Nessa live não, mas quase sempre quando eu abro a live, o TikTok me notifica. Denunciaram sua live. A próxima denúncia, tua live vai ser derrubada. Aí eu saio da live, né? Eu saio da live. Aí eu despeço, falo e saio da live. Porque aí vai derrubar a minha live, sei lá, e eu fico suspenso, sei lá, impedido de fazer, aí eu saio. Eu saio da live. E assim, é live igual que eu tô fazendo aqui. É igual que eu tô falando aqui. É igual que eu tô fazendo aqui. Entrou por acaso, é porque não é notificado. Então eu vou, porque tá acabando a bateria aqui. Tem mais alguma pergunta? Se querem fazer mais alguma pergunta? Ó, Mário, minha patroa tá aí online, ó. Ô, Joelminha, você quer fazer alguma pergunta? Você quer perguntar alguma coisa? Ela tá aqui fiscalizando. Eu não sei nem, será que ela largou dentro do telefone? É, minha patroa. Aí o Francisco, oi, boa noite, Francisco. Agora que eu ia encerrar a live, entrou alguém. Não sei. É você, Francisco, do Teologia Sistemática, do Teologia para Todos, é você, do Apologética, Defesa da Fé? Não. Então você viu o debate do Ezequiel Gomes com o Vailate? A gente está tratando a respeito desse no César Cavalcante. O tema era imortalidade da alma. Também não viu.
Você tem alguma dúvida quanto à imortalidade da alma? Não. Então tá, Mário. Já tá aí, chegou 8% aqui. Gasta muita bateria. Eu vou encerrar aqui então. Na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tchau, tchau, pessoal.